Vamos à palavra do Senhor, né? Esse mês a gente tem, né, compartilhado sobre renovar. Temos falado desde o início do mês, a conferência Renovar, e a temática esse mês tem sido totalmente voltada para esse tema, renovar. E eu também, dentro desse mesmo pedido do apóstolo, quero trabalhar com os irmãos nessa noite, mantendo essa mesma linha de tema do mês, ok? E hoje falaremos sobre renovando minha mentalidade para viver o melhor de Deus. Renovando a minha mentalidade para viver o melhor de Deus. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia, seu celular, seu tablet, seja digital, seja no papel, em Romanos capítulo 12. O irmão da projeção vai colocar lá, já colocou, que é isso, rapaz, você é bom mesmo, esse cara é bom. NVI, isso aí? Pô, show de bola, essa mesmo. Eu vou ler na NVI primeiro para você aqui. Está na TV. Romanos 12, 2, diz assim a palavra de Deus: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita, ou perfeita na outra versão, né, que já está quase no automático, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, exatamente do jeito que está ali, ok? Olha o que o texto está dizendo para a gente, querido. Primeiro, que nós não podemos e não devemos nos amoldar ou tomar o molde de um padrão que existe no mundo. O mundo forma padrões, e dentro desse padrão, eu e você, que somos servos e que vivemos debaixo de princípios da palavra de Deus, nós não podemos tomar essa forma ou esse padrão, porque eu e você, que fazemos parte de um reino, o reino de Deus, nós vivemos dentro de um outro padrão, ok? Então devemos seguir o padrão do reino de Deus e não nos amoldar ao que o mundo oferece. E como que é possível entrar dentro do padrão de Deus? Para que você possa experimentar a boa, ou melhor, ali, para que você possa comprovar. Não é algo que eu vou falar para você e você talvez vai... Não, você... Pode deixar o texto. Você vai... porque apagou aqui, voltou. Você vai comprovar que é boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Mas para que você possa comprovar, você não pode querer misturar o padrão do mundo ao padrão do reino, e você precisa entender o que a gente vai falar hoje, que é necessário haver uma renovação da sua mentalidade. Por isso o tema, renovando a minha mentalidade para aí viver o melhor de Deus, que é comprovadamente bom, agradável e perfeito. E eu acredito que assim como eu, você quer isso para a sua vida, amém? Você quer ou não quer, meu irmão? Acho que tem alguns na dúvida. Brincadeira. Todos nós queremos viver o melhor de Deus, mas tudo começa a partir do entendimento dessa mentalidade. Então, falando sobre renovação, ou falando sobre renovar, o significado da palavra, segundo o dicionário online, que agora é mais prático, né? Diz o seguinte: renovar significa fazer ficar como novo, ou ficar outra vez como novo, ou também alterar para melhor, ou seja, mudar, transformar para melhor, ou até substituir por um mais novo. Esse é o significado da palavra renovar. E dentro desse conceito de transformar, de mudar para melhor, ok? É que a gente precisa trabalhar o entendimento do que a gente quer falar aqui nessa noite. Eu, particularmente, queridos, quando eu peguei esse texto que a gente iniciou aqui de Romanos capítulo 12, quem escreveu foi quem? Apóstolo Paulo, falando à igreja lá em Roma. E eu, particularmente, tá, no meu entendimento, quando eu olho para esse texto, eu penso que Paulo está falando da sua própria experiência, ok? Por quê? Porque quando se você for ver o decorrer do texto de Romano, que ele também vai falar sobre dons, de Romanos capítulo 12, ele vem demonstrar assim, ó, não ache, ou não se ache
além daquilo que você de fato é, né? Não comece a pensar que você é o bambambam, né? Que você... E aí ele vem trabalhando a transformação da mentalidade, depois ele vem falando sobre o corpo de Cristo. Por que você não pode se achar? Porque nós somos um corpo e Deus distribuiu para cada um fazer uma parte dentro desse corpo, e um depende do outro, e por aí ele vai pegando essa linha e vem falar sobre os dons do Pai, e aí ele vai falar sobre profecia, ministério, e ele começa a entrar ali e tratar disso ali. Então, quando eu olho para esse texto, eu particularmente vejo que ele está falando justamente da sua própria experiência, dessa mudança de mentalidade. E é esse personagem que eu quero trabalhar com você nessa noite, o apóstolo Paulo. Olha só, o mesmo texto, não sei se o irmão vai ter lá, que eu nem pedi isso para ele, mas se por acaso tiver, na versão da linguagem de hoje, você tem aí? O mesmo texto, Romanos 12, 2, na NTLH, que é a versão de hoje. Se ele não tiver, não tem problema, eu vou ler aqui para você. Olha o que diz, na versão de hoje. Por causa da bondade de Deus para comigo, apóstolo Paulo falando, por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, ele está falando de um dom ministerial, quem foi na ETM sabe, ok? Está falando de um dom ministerial. Eu digo a vocês, a todos vocês, que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Desculpa, acho que não é o 2, não, é o 3. Ele deve estar procurando lá. É o texto seguinte: por causa da vontade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, digo a vocês, não achem-se melhor do que os outros. Pelo contrário, pense com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julga a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. E ele está falando, eu fui chamado para ser apóstolo. Em várias cartas ele fala, eu, Paulo, apóstolo, né? Parece que ele está se autoafirmando. Não, é porque havia resistência, de certa parte, principalmente dos judeus, em relação ao entendimento desse chamado ministerial na vida dele. Mas, quando a gente começa, então, querido, a falar sobre esse personagem, o apóstolo Paulo, falar um pouco sobre a sua caminhada, ele é considerado, no Novo Testamento, o cara. Por quê? Porque depois dos discípulos de Jesus, ele praticamente doutrinou a igreja do Novo Testamento. Ele vem trabalhando e trazendo palavras ali para poder, que são usadas até os dias de hoje, a respeito de doutrinas, de coisas do dia a dia da igreja local. Então, ele foi uma pessoa muito usada por Deus, mas ele precisou ter a sua mentalidade transformada. Por isso eu acredito que aquele texto estava falando da sua própria realidade. Ele teve que ter a sua mentalidade transformada. Por quê? Vejamos então um pouco a respeito da história do apóstolo Paulo. Eu vou só citar algumas coisas, a gente não vai entrar muito a fundo, não é o objetivo aqui, mas é só para você entender esse raciocínio que a gente quer trabalhar nessa hora. Paulo, ele nasceu em Tarso, que é uma capital da Cilícia, e ele recebeu o nome hebraico de Saulo, depois ele é chamado de Paulo. E Tarso, essa cidade, ela é famosa por filósofos e por suas escolas. Ali se estabeleceram muitos judeus da diáspora, então a família dele provavelmente estava lá, ele era judeu, mas foi nascido nessa cidade. Porém, a sua formação religiosa, ela foi, a palavra diz isso para a gente, aos pés de Gamaliel, em Jerusalém. Então, Paulo, ele tem uma formação muito completa de estudo mesmo, né? Então, ele chega a alcançar, no meio do Sinédrio, uma posição de prestígio. Era um homem de notável inteligência e de cultura considerável. Ele falava o grego, latim e hebraico, e era um excelente argumentador, ok? Quando ele fala, e aí na ETM você vai ouvir mais a respeito disso, mas quando a gente fala na ETM lá sobre os dons, né, que o Pai dá, baseado no livro de Romanos, você vai ver que um dos dons, a palavra lá é profeteia, tá? E a profeteia, ela tem características diferentes em dons diferentes. Então você tem a palavra de profecia, que é um dom do Espírito. Então, o Espírito dá a quem Ele quer e aquela pessoa libera, por meio do Espírito, uma palavra de profecia. Segundo a temática do Novo Testamento, essa palavra vai vir para edificação e consolação do povo. Exortação, edificação e consolação. Então, o apóstolo Paulo fala assim, eu quero que todos falem línguas, mas muito mais que
profeteia, que liberem essa palavra vinda do Espírito, que vai trazer essa edificação para a igreja. Mas também existe, dentro da palavra do profeta, o ministério do profeta. Aí a gente está falando de dom ministerial, é outra coisa, mas a palavra é a mesma. E essa palavra, no caso, está relacionada ao quê? A uma pessoa que é chamada para ser profeta. Então, dentro dos dons ministeriais, apóstolo, mestre, profeta, ok? E nós temos também, dentro da conotação de dons naturais ou dons do Pai, que a gente divide dessa forma, a profeteia, que na verdade é o quê? É a habilidade de argumentar, de falar bem. E essa profeteia, esse terceiro tipo, né, de entendimento, cada um deles você vai ver, uma é dom do Espírito, é dado pelo Espírito, flui do Espírito, para ser usado no meio da igreja, edificação do corpo de Cristo. A outra é o ofício do profeta, é a pessoa que é chamada para profetizar. E a outra, independente da pessoa ser cristã ou não, é um dom do Pai. Então, é dado a ela, é irrevogável, e esse dom vai, em alguns momentos, aí dentro do meu entendimento, estar totalmente associado ao chamado da pessoa. Então, o Pai, que planeja todas as coisas, ele já sabe, então ele entrega para cada um de nós dons naturais. E esses dons, geralmente, vão nos ajudar. Por quê? Porque vai haver, para cada um de nós, um chamado ministerial. E para exercer esse chamado ministerial, você é equipado com dons espirituais. Então, o dom natural, você pode estar na igreja, pode estar no mundo, é dom natural. Pai te deu, ele não toma. Mas, geralmente, ele te dá por quê? Porque vai haver um chamado ministerial, que todos nós vamos estar debaixo de um desses chapéus dos dons ministeriais. Mas, para exercer isso, o Espírito vem e atua de forma sobrenatural com os dons do Espírito. Então, os dons do Espírito capacitam os chamados ministeriais que vão potencializar as habilidades naturais que cada um tem. E Paulo tinha a profeteia, que era essa habilidade de... Está vendo que você está perdendo no ETM? Paulo tem a habilidade de falar. Um exemplo, na palavra. Certa vez tentaram pegar Jesus, e existiam pessoas lá, um deles era os herodianos, que eles eram conhecidos justamente por essa habilidade, a profeteia. Eles eram especialistas na palavra. E o que eles conseguiam fazer? Eles pegavam, o que é isso daqui? É uma caneca? Não, eles te diziam que isso aqui era uma outra coisa e te convenciam que aquilo ali era uma outra coisa. Por quê? A habilidade da palavra, da fala. E às vezes você vê isso quando a criança está pequenininha. Ou começa, lógico, já começa a falar, já tem essa habilidade de... Né? E você vai ver em outras pessoas que estão lá. Quantos aqui, meu irmão, não caíram, não foram persuadidos por um vendedor que chegou lá, um produto e tal, e você só comprou porque o cara mostrou algo para você que você falou, é ou não é? Você não compra o que você precisa, você compra o que você acredita, né? Então o cara, ele conseguiu te mostrar algo, e é fato. Ah, mas o cara não é cristão. Sim, mas existe algo que Deus deu para ele. Pode ser que isso esteja relacionado a um chamado. Se ele nunca entender e vier para o reino de Deus, ele vai ter lá a habilidade dele. Agora, se ele vier e mergulhar dentro da unção do Espírito, isso vai ser potencializado e ele vai fluir de forma muito maior. Então, Paulo tem isso. E ele consegue, você pode ver, diante dos apóstolos, ele consegue exercer um ministério que tem um alcance gigantesco. Ele vai também, né, para os gentios, né, para todos aqueles que não eram judeus, e vai falar. Mas Paulo é esse cara, argumentador nato, tradição grega, cidadão romano, patrimônio político e cultural dele é difícil de ser reunido, principalmente para uma pessoa da sua época. Ele era um fariseu, e o fariseu, né, eles eram os doutores da lei, estavam ali na composição do Sinédrio. Era aquele cara radical, que estudava minuciosamente a palavra e queria seguir à risca, ao pé ali de tudo que estava escrito de cada letra, para poder ser o correto, ok? Só que o que acontece com esse cara, que era o cara? Paulo era o cara, ele já era. O que acontece? Ele começa, dentro desse entendimento que ele tinha, com as habilidades, com o estudo, ele se torna um religioso, e agora ele começa a perseguir um povo chamado do caminho. Quem era o povo do caminho?
O povo chamado do caminho eram os seguidores de Cristo Jesus. Eram os do caminho. E ele começa então a perseguir. Já ainda novo, né? Ele estava presente ali. A gente não sei precisar para você a idade dele, mas ele já estava presente e consentiu, lá em Atos capítulo 7, na morte de Estevão. Ele estava lá. E o que acontece? Ele consegue, então, a partir daquele momento, você vai começar a ver o relato dele, como Saulo ainda no Novo Testamento, autorização, e passa a perseguir e prender e açoitar aqueles que seguiam os ensinamentos de Jesus. Então, eu acredito que, assim como Saulo, podem existir, não só aqui nessa noite, mas talvez assistindo a gente na internet, ou em algum lugar, alguma pessoa que você conheça, que tenha uma série de habilidades, uma série de formações, e podem ser até formações religiosas, e que seguem aquilo afinco. Por quê? Porque realmente acreditam naquilo. Então, Saulo, mesmo sendo esse cara todo, que tinha todo esse conhecimento, ele estava equivocado quanto a Jesus Cristo. Ele não conseguiu entender a princípio, né? E aí, ele começa a ser perseguidor, porque ele acreditava que realmente aquilo era o certo a fazer. Só que o que aconteceu? Aquele que perseguia os do caminho, seguidores de Jesus, estava a caminho de Damasco. E aí ele vem para os sacerdotes e fala assim, o sumo sacerdote, me dê cartas, porque quem eu encontrar, eu vou prender, eu vou levar. Então ele começa a não só ser aquele que acreditava, mas agora começa a perseguir os do caminho, aos cristãos. E ele vai fazer uma viagem para Damasco, e ele acaba no meio dessa viagem se encontrando, ou tendo um encontro que muda totalmente a história da sua vida. Paulo, a caminho de Damasco, ele encontra com Jesus de Nazaré, aquele que ele perseguia. De tanto ele perseguir o caminho, a verdade e a vida se mostrou diante dele. E ele tem um encontro que transforma a sua vida. E eu quero que você acompanhe comigo agora, Atos capítulo 9, vai falar desse encontro. Atos capítulo 9, a partir do versículo 1. Eu vou ler aqui na NVI, Atos 9, versículo 1, eu vou ler o texto todo, vai estar na TV para você aí também. Então vamos lá, olha só, versículo 1. Enquanto isso, Saulo, esse cara que a gente está comentando aqui hoje, ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Para ele tinha que acontecer o quê? Tinha que morrer. Os caras que estavam seguindo tinham que morrer, porque estavam errados, porque aquilo era uma seita, porque aquilo não existia, porque aquilo... Enfim. Dirigindo o seu sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Versículo 3. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, diga para o seu irmão, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Quem era, meu irmão? Jesus. Brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu, e ele caiu por terra, e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E atemorizado, ele responde, quem és tu, Senhor? E a voz responde para ele, eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, e alguém dirá o que você deve fazer. Eu vou continuar, mas vamos só dar uma pausa aqui, para chamar a sua atenção para algo. Esse camarada, Paulão, o cara, Saulo ali na época, né? Cara super culto, conhecedor de toda a Torá, de todos os ensinamentos judaicos, era o cara, ele estava convicto que ele estava certo, mas de repente, ele está indo para um lugar, e ele tem um encontro, e ele vê a luz, e ele vê
ele tem uma experiência com Jesus ali. Pensa, querido, se coloque no lugar de Saulo naquele momento. Muitos de nós somos criados dentro de realidades totalmente diferentes. Alguns dentro do cristianismo, ou seja ele católico, seja ele evangélico, enfim, outros criados dentro do espiritismo, ou qualquer religião, não importa. Cada um de nós, geralmente influenciados pela nossa família, pelo meio que a gente vive. E cada um tem o direito de escolher aquilo que vai acreditar. E Paulo já tinha isso muito convicto na vida dele. Que ele estava no caminho certo, que ele estava na direção certa. E, de repente, ele tem aquele encontro. E eu fico imaginando, passando na cabeça de Saulo ali naquele momento, um filme, porque, peraí, eu estou perseguindo, esse é o Jesus? Querido, no mínimo, essa experiência que ele teve ali foi super impactante para ele, porque faz ele repensar toda a vida dele. Lembra lá do texto? Não pense de você além do que você é. Cuidado, seja humilde. Porque às vezes você está achando que você é, e não é. Então ele é impactado, querido, por aquela experiência. Existem momentos da nossa caminhada que os nossos conhecimentos, ou os conceitos, aquilo que a gente aprendeu a nossa vida toda, parece que são colocados à prova ali numa fração de segundos. E quando essa experiência ela é genuína e ela é verdadeira, ela tem a capacidade de transformar e mudar a nossa vida para sempre. E foi exatamente o que aconteceu com Saulo. Ele teve um impacto tão grande, querido, tão grande, que ele eu fico imaginando, ele caiu, e ouve a voz, e, peraí, o que está acontecendo? Mas Jesus, mas eu estou perseguindo a galera, os ensinamentos de Jesus, é isso mesmo, e agora, esse Jesus, então, não foi algo simplesmente natural, foi uma experiência sobrenatural, e essa experiência marcou e impactou a vida dele. Agora, o que acontece é o seguinte, versículo 7, os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viram ninguém. Então veja, Paulo teve a visão e ouviu a voz, os outros só ouviram a voz e ficaram, o que está acontecendo? Meio que sem entender o que estava acontecendo, mas também perceberam que tinha algo diferente acontecendo. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. E por 3 dias esteve cego, não comeu e nem bebeu. Olha só, querido. Imagina o cara, que acha que está vendo tudo, que está enxergando tudo, que sabe de tudo. E, de repente, ele encontra com aquele que sabe realmente de tudo. O cara que está achando que tem a verdade, e ele encontra com a verdade. O cara que está perseguindo os do caminho, e ele encontra o caminho, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por... Só existe um caminho, só existe uma verdade que vai te levar ao Pai, Jesus Cristo. E esse camarada que sabia tudo, precisou ficar cego. Era como se Deus estivesse dizendo assim, Saulo, você acha que você sabe muito? Então agora, apagão. Está enxergando o quê? É mais ou menos assim, meu irmão. Por quê? Porque ele foi confrontado nas convicções, ele foi confrontado naquilo que de fato ele acreditava. Eu não sei como que você chegou aqui nessa noite, querido, mas cada um de nós tem essas convicções. Tem algo que escolheu acreditar. Agora, o que eu estou querendo mostrar para você é que existe uma experiência com Deus, onde Ele se mostra para você de forma indescritível e irrecusável. E quando você consegue participar e ter essa experiência, isso muda definitivamente a sua trajetória. O pastor Luciano Subirá fala o seguinte, nunca vi gente tão crente, nunca vi crente como Paulo, como Saulo. O cara se converteu, já ficou 3 dias em jejum, né? 3 dias sem comer, meu irmão.
Mas pensa o turbilhão de coisas que estavam passando na mente dele, porque ele estava sendo confrontado com tudo isso. E eu acredito que, assim como ele era religioso, era uma prática comum no judaísmo fazer o quê? O jejum. Para quê? Para se purificar, para ficar mais sensível à voz de Deus, para poder entender o que Deus quer. Então, o que Saulo está fazendo ali eu não estou entendendo nada, eu só sei que a voz que eu ouvi e a visão que eu tive é muito real, impactou a minha vida, e se eu estou errado a partir de hoje, algo tem que destravar e mudar aqui na minha mentalidade, e enquanto eu não entender isso, eu vou ficar aqui na minha. Ele não comeu por 3 dias, e ainda ficou cego, o cara que era o cara sendo carregado, levado pela mão. Por quê, querido? Porque quando Deus ele quer fazer algo, ele se move de maneiras diferentes. A experiência de Saulo a gente está estudando, mas a sua não significa que vai ser exatamente igual no sentido da palavra, mas o impacto da presença de Cristo e da voz do Espírito é o mesmo. Muda a sua vida, transforma você. E olha o que acontece, querido. Versículo 10. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. Qual era o nome dele? Ananias. E o Senhor chamou numa visão Ananias. Aí aqui é texto que a gente usa também na ETM. Olha o que acontece aqui, querido. Ananias era um discípulo. Então imagina, ele não era um pastor da igreja, responsável, apóstolo, nada disso. Ele era um discípulo de uma congregação de Damasco, que estava lá, sensível à voz do Espírito. E Deus olhou, peraí, quem é que? Ananias, está lá, disponível. E aí Deus manda uma visão para Ananias. Ananias, e ele disse, eis-me aqui, Senhor. Versículo 11. E o Senhor lhe disse, olha isso, querido, vá à casa de Judas, está dando o nome de uma pessoa, na rua chamada direita, está dando um endereço, e pergunte por um homem de Tarso chamado, está dando o nome de outra pessoa. Agora, olha, não para por aí não. E ele está fazendo o quê? Orando. E numa visão, olha só, ele está lá orando, está falando de Saulo, e ele teve uma visão também. E nessa visão, ele viu um homem chamado Ananias, ou seja, te viu, chegar e impor-lhes as mãos para que ele voltasse a ver. Como que Ananias poderia saber disso? Manifestação de dom espiritual. Palavra de conhecimento. Tem gente que acha que Deus dá o dom do conhecimento. Eu vou passar a conhecer porque Deus me deu. Não, conhecimento você vai buscar. O dom espiritual, palavra de conhecimento, é algo que é uma palavra às vezes. Deus não revela tudo, Ele revela uma palavra, uma parte. Mas essa palavra é algo que é impossível de maneira pessoal você estudar e aprender. É algo sobrenatural e tem um fim específico. Ok? Palavra de conhecimento. Então ele fala o que está acontecendo num outro lugar. Versículo 13. Aí Ananias, servo, conhecedor já do que Saulo havia fazendo, perseguindo, disse, Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos servos em Jerusalém. E ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que te invocam, ou que invocam o teu nome. Ananias, espera aí, Senhor, tem certeza que essa voz é de Deus mesmo? Vai em tal lugar, assim assado, no endereço tal, procura fulano, porque ele está orando lá, e teve uma visão, não sei o quê. Mas fulano é Saulo, que está perseguindo. Irmão, se coloque também no lugar de Ananias, você iria lá? Só aquele que está muito sensível à voz de Deus e sabe que aquela voz é a voz do Espírito. Porque senão, e se Saulo não tivesse mudado, fosse só uma estratégia para enganar, para perseguir. Então ele questiona, Senhor, peraí, tudo bem, a visão, vou lá, estou aqui para ser usado, mas peraí, Saulo? Tinha outro melhorzinho, não, mais tranquilo, tal. Logo esse cara aí. Mas o Senhor disse a Ananias, vá. Agora olha só, outro dom espiritual. Vá,
Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele, Saulo, quanto deve sofrer pelo meu nome. O que está acontecendo aqui? Palavra de sabedoria. Por quê? Porque geralmente a palavra de conhecimento, ela traz o conhecimento de algo específico, mas a palavra de sabedoria, ela aponta para algo que Deus vai fazer. Então ele já, peraí, olha o que Deus vai fazer. Então Deus usou, através de 2 dons na vida de um discípulo, para ir lá e ministrar sobre a vida de Saulo. Versículo 17, então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, olha aqui como que muda, irmão Saulo. Por quê, meu irmão? Porque quando Deus falou lá que ele era uma pessoa escolhida, irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho por onde você vinha, me enviou para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia. Imediatamente, algo como escamas caíram dos seus olhos, dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Olha o que aconteceu aqui, querido. Que experiência sobrenatural. E o que a gente aprende disso tudo? Eu poderia citar aqui vários e vários tópicos de questões que a gente pode aprender com essa mudança que ocorreu na vida de Saulo. Mas eu quero citar para você só 5 nessa noite, pelo menos 5. Vejamos então algumas coisas que contribuíram para essa transformação. A primeira, Saulo teve um encontro que mudou a sua vida, porque ele viu Jesus, ele viu a luz de Cristo. João 8,12 diz, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele viu a luz de Cristo, porque Cristo é a luz do mundo, e isso foi impactante. Disse-lhe Jesus, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, queridos, encontrar com Jesus pode, de fato, definitivamente mudar a sua vida. É claro que a minha postura, a sua postura diante do encontro com Cristo também vai fazer a diferença. Mas quando há uma mudança de mentalidade, diga para o seu irmão, mudança de mentalidade. Diga para ele, renovação da sua mente. Aí sim as coisas vão ser transformadas. E foi isso que aconteceu com ele, querido. A segunda coisa que eu quero destacar para você, a voz que ele ouviu. O texto diz, que ele caiu por terra e ouviu uma voz. Querido, Paulo consegue ouvir a doce voz de Cristo. E quando você ouve essa voz, talvez você esteja ouvindo ele falar ao seu coração hoje. Quando você ouve, não é a minha voz não, a minha voz não interessa, mas a voz de Cristo, se você ouvir ela hoje, não endureça o seu coração, porque ela é, de fato, uma doce voz que impacta a nossa vida. Imagine você, de repente, perceber que aquilo que você acreditava e tinha seguido fielmente a vida toda não era bem daquele jeito, foi o que aconteceu com ele. Podem existir muitas vozes, querido, e existem muitas vozes aí no mundo, para tentar distrair você, para tentar tirar o seu foco. Mas se você ouvir a voz de Deus, esteja atento e atenta a essa voz, porque com certeza ela é diferente. E essa experiência, assim como aconteceu com Paulo, uma experiência pessoal, pode mudar tudo na sua vida. Então essa voz impactou a vida dele. Terceira coisa, Saulo obedeceu e atendeu ao chamado que foi posto diante dele. Alguns, queridos, até têm uma experiência de ver Cristo, de ouvir a voz, de ser impactados e tal. Mas quando são colocados à prova,
desistem e param no caminho. Acabam, é como aquela semente, né, como o texto da semente, que recebe a palavra, tal, e aí caiu à beira do caminho, e as aves vêm e comem, e aquela semente se vai, esmorece, morre, deixa de existir. Agora, se essa palavra cair num terreno fértil, e você de fato quiser, não brincar de igreja, mas mudar de vida, eu tenho certeza que você vai fazer igual Paulo, obedecer e atender o chamado. Aleluia. Paulo era o cara, mas quando ele ouviu a voz de Jesus, vai para tal lugar, faz assim, assim, assado, porque eu vou te dizer, ele não disse ainda o que era, ele não prometeu nada para ele, ele só falou, eu sou Jesus que você está perseguindo, lembra lá o texto que a gente leu, eu sou Jesus a quem você está perseguindo, por que está me perseguindo? Faz o seguinte, você vai para tal lugar e espera lá, que alguém vai vir falar com você. Por quê? Porque Paulo tinha que aprender algumas coisas, querido, inclusive que, tem irmãos também que eu uso, tá vendo? Quem é esse cara? É um discípulo lá de Damasco. Mas naquele momento, foi o cara usado por Deus para impactar a vida de Saulo. Romanos 12, não pense além do que você deve de si mesmo, seja humilde, vá com calma, transforme sua mente. Querido, ele está falando da minha vida, ele está falando da experiência dele, ele está falando da transformação que ele teve, ele precisou ter a sua mentalidade transformada, e Saulo foi profundamente abalado nessas convicções, e quando isso aconteceu, qual foi a diferença, querido? A diferença foi que ele ficou 3 dias sem comer, e se lançou a orar e a buscar ao Senhor. Quando ele teve a visão que Ananias ia lá e impor as mãos sobre a cabeça dele, ele ficaria, recuperaria a visão, ele estava fazendo o quê? Orando, buscando a Deus. Por quê? Porque ele queria de fato algo, ele estava em busca de algo, ele estava no caminho errado, ele estava fazendo da forma errada, ele estava contrário à vontade de Deus e achando que estava fazendo a vontade de Deus. Ele estava agindo na religiosidade. Mas quando ele percebe que existia uma possibilidade dele estar errado, ele se lança, peraí, não pode, eu preciso entender, porque se eu entender, mentalidade transformada, eu vou mudar e vou fazer da forma correta. E, queridos, alguns são orgulhosos e não querem, não, eu sou, é isso, é pronto, é desse jeito, isso é assim, assim, assado, o que os outros falam não me interessa. Ok, se essa é a sua postura, a sua decisão. Agora, quando você de fato quer fazer as coisas pelo que você acredita, e você acredita em Cristo Jesus, aí é diferente, meu irmão, porque você não tem esse negócio de soberba, de achar, não, você se humilha para ouvir aquilo que Deus tem a dizer, e quando isso acontece, meu irmão, o Espírito vem e fala contigo, ele traz a verdade. Tem muita gente em busca, abre aspas, da verdade, ou existem muitas, mudando a forma de falar, existem muitas pessoas correndo atrás de várias verdades que existem por aí. Mas eu pergunto para você, será que de fato você quer ter um encontro de verdade com essa verdade? Eu acredito na palavra de Deus, e o próprio Jesus disse, eu sou a verdade. Então conhecereis a verdade, e ela vos libertará. O que você está precisando? Conheça a verdade, mude a sua mentalidade, transforme a sua maneira de pensar. Mas eu fui criado porque lá não sei aonde, assim, não... Desculpa, querido, mas... esquece, apaga, deleta, mas eu fui formado aos pés de Gamaliel, o cara mais... apaga, mas e a filosofia que eu aprendi, tudo isso que você aprendeu vai ser usado, mas não dessa forma aí, a sua mentalidade está deturpada, então a gente precisa ajustar algumas coisas, e vamos ajustar, e foi o que aconteceu, e vai sendo ajustado, e depois você vê o apóstolo Paulo usando filosofia para ensinar princípios bíblicos, o homem interior, mito da caverna. É isso aí, querido. Ele está vindo dentro de uma base da filosofia e está ensinando princípios da palavra, porque houve uma transformação. E essa transformação veio pela mudança de mentalidade. E quando isso aconteceu, ele pôde experimentar o que era bom, perfeito e agradável. Só que tem um detalhe. O que Ananias falou a respeito dele? Esse aí é um vaso escolhido, ele vai pregar para reis, mas importa que ele aprenda e sofra, pregando o meu nome.
Não era algo fácil não, querido. Havia um propósito para a vida dele, mas ele passou por lutas, por perseguições, tudo aquilo que ele estava fazendo, ele começa a sofrer agora, as perseguições. Aquele mesmo povo que estava junto com ele perseguindo, ele passa agora a ser perseguido. E além de ser perseguido pelo povo que eram os romanos daquela época, o povo que estava contra, vendo que o povo do caminho estava se alastrando, seus princípios estavam mudando realidades, ele tem agora também, dentro do próprio povo judeu, que era o seu povo, ele tem a dúvida, porque, peraí, esse cara era o cara que estava esses dias aí perseguindo, e agora ele mudou? Como que mudou? Será que mudou mesmo? Será que, né? Então, ainda tinha essa dúvida dentro dos seus. Mas ele faz o quê? Ele se entrega ao Senhor nessa transformação de mentalidade, e isso faz a diferença. Quarta coisa, querido, ele buscou essa renovação. Quando ele entendeu, querido, que ele precisava mudar a mentalidade, ele foi buscar isso. Você vai ver que depois dessa trajetória, ele começa a mergulhar para querer saber mais, para querer entender. Algo sobrenatural acontece aqui, porque quando Ananias ora, além dele recuperar a visão, ele é cheio do Espírito. E a palavra de Deus diz que o Espírito nos ensina. Ele nos ministra. Então, aquela mesma palavra que ele lia lá, aquele mesmo Torá, aqueles mesmos ensinamentos que ele pegava lá e que ele lia de forma totalmente deturpada, porque havia uma mentalidade, agora, iluminado pelo Espírito Santo de Deus, se torna luz e vida. E agora ele começa a ensinar e a viver essa palavra que mudou a sua própria vida. E mudou por quê? Porque ele foi em busca dessa renovação. Querido, você pode se achar muito bom. E até é bom você se achar, né? Porque assim, para os outros te acharem, primeiro você tem que começar a pensar de forma positiva a respeito de si mesmo. Agora, o fato de se ter muitos dons naturais e muitas habilidades não significa que você é o cara e que vai fazer tudo sozinho, não é assim. Dentro do reino de Deus, nós somos como um corpo, e dentro desse corpo existe Cristo, que é o cabeça, e ele distribui para que dentro da igreja haja a operação de todos os dons, dentro de cada nível desse, Pai, Filho, Espírito, para que assim, em uníssono, essa igreja possa ser edificada, ser forjada, vitoriosa, para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu acredito que você hoje está aprendendo mais um pouco para fazer parte disso tudo, amém? E por último, querido, ele foi cheio do Espírito Santo. Ele passou a ver e foi cheio do Espírito. Por quê, querido? Paulo achava que via, mas na verdade ele via de forma equivocada. Depois da transformação da mentalidade, de fato, ele passou a ver. Só que só ver não adianta, porque a atuação dos dons naturais vão te levar até um determinado momento, são habilidades naturais, mas quando vem, meu irmão, o Espírito Santo de Deus, aí o negócio muda de figura, porque é sobrenatural. Então agora ele teve essa renovação, porque ele buscou isso, e diante dessa renovação, ele começa a ver, as escamas caem dos seus olhos, literalmente ele começa a ver, e espiritualmente ele também começa a ver. Só que agora ele não é só ver, além de ver, ele agora está cheio do Espírito Santo de Deus. Querido, é impossível fazer a obra de Deus sem ter a presença do Espírito de Deus. Você pode até fazer, tá? No natural e tal, mas vai ser estressante, não vai chegar a resultado nenhum. E abrindo aspas aqui, que resultado nem sempre são números, tá? São frutos, resultados são frutos, esses frutos podem ser visíveis ou não, podem ser materiais ou imateriais, enfim, mas o fato é que a atuação do Espírito é o que faz a diferença. Jesus, quando ele foi, ele falou o seguinte, não vão agora, aguardem, porque virá sobre vós o Espírito. Eu preciso ir para o Pai, porque quando eu for, enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, quando ele vier, aí o negócio vai ficar diferenciado, meu irmão. Porque o Espírito sempre atuou, vinha e ia, mas agora é diferente. Ele virá sobre vós e estará convosco até o final de todas as coisas.
Ele vai estar convosco, o Espírito da verdade. Por quê? Porque eu vou para o Pai, ficar à direita dele, interceder por vós, e o Espírito está aí. Então agora, o Espírito de Deus, de dentro do Espírito do homem, orando ao próprio Deus para interceder, porque você mesmo não sabe como orar. E ele te ajuda. Ele toma a mão junto com você e caminha junto contigo para te conduzir ao aprendizado e à vitória. Transformação de mentalidade. Paulo achava que tinha a visão correta, precisou ficar cego para enxergar a verdade. Ele achava que tinha a visão correta, ficou cego, falou, estava tudo errado. E agora enxergou de novo, agora sim, agora eu de fato estou vendo. Meu irmão, eu não sei como que você chegou aqui nessa noite, eu não sei quais são as convicções que você acredita, eu não sei se isso ficou estremecido, porque Deus já começou a falar no seu coração nessa hora, mas o que eu quero te dizer é, se você está ouvindo a voz, não do pastor Sandro, mas do Espírito, remoer aí dentro do teu coração, meu irmão, não pode ser eu estou aqui, quietinho, falando um pouquinho, né, mas se você está, meu irmão, assim, é porque talvez algo precise ser repensado na sua vida, dentro da sua caminhada. Talvez haja uma necessidade de renovação de mentalidade. Então, nós vimos aqui 5 coisas. Ele teve um encontro com Jesus, viu a luz de Cristo, isso impactou a vida dele. Ele ouviu essa voz irresistível e se prostrou a ela. Ele obedeceu e atendeu ao seu chamado. Buscou renovação, ele não ficou só naquilo, ele foi buscar a renovação dessa mentalidade, e com isso, de fato, ele passou a ver, e foi cheio do Espírito Santo de Deus. Concluímos então, queridos, que para experimentar o melhor de Deus na nossa vida, é necessário passar pela renovação da mentalidade. E eu quero te dizer, querido, que você não precisa ter medo de renovar, você não precisa ter medo, porque lembra o significado, que é pegar algo e transformar em melhor, ou mudar algo, ou, trazer novidade, transformação, mudança. Lá quando tem um texto que fala, acho que é Jó, que ele fala, né, até para a árvore, mesmo que estando morta, e o seu tronco caído, ao cheiro das águas, brotará, renovará, e voltará a dar frutos como planta nova, como árvore nova. É assim que Deus faz. Você acha que você está lá como aquele galho morto, seco? Talvez você esteja assim. Mas em Cristo Jesus há a possibilidade de se transformar essa situação. E você não precisa ter medo disso, porque isso não é uma coisa ruim. Geralmente, quando se fala de mudança, de transformação, de algo novo, as pessoas ficam com medo. E esse medo, entre aspas, é até algo natural, porque, será? Como que vai ser? E tal. Só que você não pode ficar paralisado nesse medo. O medo natural vai existir em qualquer circunstância, o medo de investir no negócio, o medo de saber se está fazendo a coisa certa ou errada, tudo isso vai acontecer, só que você tem que entender que quando você começa a enxergar a verdade, você tem um agente do teu lado o tempo todo, que é o Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo de Deus, ele está contigo em todo momento. Então, se houver dúvida, o Espírito Santo vai te conduzir. Ah, mas pastor, se mandar fazer um negócio doido, igual falou com a Ananias, vai lá, não sei aonde, faz isso, sei o quê. Meu irmão, é Deus que está falando, é o Espírito? Vá. E como que eu vou saber? Você vai saber, porque a voz dele é irreconhecível. E tem muita gente ouvindo a voz de Deus e negligenciando, porque está achando, é uma doideira, eu vou lá pregar para Saulo, esse cara vai me matar. Mas está ouvindo a voz de Deus e nunca vai conseguir saber se não for lá e fizer algo, sair da sua posição sem medo, sem temor. E aí você começa a entender, é como são as experiências. Você começa a perceber, não, essa voz é a voz do Espírito. Porque pode acontecer em um momento, você está ouvindo, às vezes, a tua emoção. Pode, querido, pode. Mas quando a voz de Deus vem em determinadas situações, querido, é diferente. E é essa voz que você precisa saber distinguir. E eu quero perguntar para você nessa hora, o que você está esperando, então, para dar um novo sentido para a sua vida hoje? Ouvimos a respeito de Paulo, da experiência que ele teve com Cristo Jesus. E aí, será que hoje, aí, sentado, olhando para mim, essa voz não está falando ao seu coração? Eu quero te dar a oportunidade de você ouvir essa voz nessa noite. Eu quero convidar você a se colocar de pé no seu lugar, fechar os seus olhos
Só para você não se distrair, tá, querido? Se coloque de pé no seu lugar e feche os seus olhos, só para você não se distrair com nada. E a gente vai orar ao Senhor. Porque talvez existam pessoas que chegaram aqui nessa noite, estão assistindo a gente da internet, que estão ouvindo essa voz hoje. Aleluia. E se você está ouvindo essa voz hoje, querido, tome uma posição, não tenha medo. Tome uma posição hoje. Não é diante de mim, é diante de Deus. Porque quando você assume um compromisso genuíno com Ele, você cumpre, você corre atrás para poder seguir, para poder ser fiel. Porque Ele com certeza já é fiel. Ele entregou a vida do seu próprio Filho na cruz do Calvário para te dar toda a possibilidade de transformação e de renovação. Ele já fez. Então, não é mais sobre o que ele tem que fazer, porque tudo o que ele tinha que fazer já foi feito. Agora é sobre o que você vai decidir. Isso, quando eu falo você, é porque você mesmo é pessoal. E talvez Deus esteja falando para você, aí no íntimo, você sabe quem é. E você que está ouvindo essa voz hoje, não endureça o seu coração. É chegado o tempo de renovação. É chegado o tempo de mudança. É chegado o tempo de transformação de mentalidade. Fale com Deus aí agora no seu lugar. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, ó Pai, nessa hora. A sua palavra, Senhor, foi lida, foi estudada nessa hora. Mas o seu Espírito, Ele tem liberdade de agir muito além da letra da qual nós lemos. Ele tem a capacidade de ir aos corações e trazer essa voz, Senhor. Alguns talvez vão ouvir de maneira audível mesmo, vão ouvir como voz nos seus ouvidos, outros lá no fundo do seu coração, com um sentimento, com algo diferente, que eles vão perceber que é diferente, não é porque nós estamos falando, ou nenhum tipo de sensacionalismo, nós não precisamos disso, Senhor, porque o Teu Espírito é verdade, e aonde há a ação do Teu Espírito, há transformação de mentalidade, e eu tenho certeza, Pai, que nessa noite, o Senhor está atuando em corações nessa hora, e nós já te agradecemos por isso, porque o Senhor tem falado aos corações nessa noite, falado, Senhor, para que eles se rendam por completo a Ti, tomem uma postura de mudança, Senhor, parem de achar que são além daquilo que são, e comecem, ó Pai, a se submeter, a se humilhar diante de Ti, porque com certeza, Senhor, aqueles que se humilham diante de Ti, no tempo certo, o Senhor traz a honra. Não precisamos disso, ó Pai, de ser honrados, mas o Senhor diz na sua palavra que o Senhor faz. E o que nós te pedimos nessa hora, Senhor, seja com aqueles que estão aqui, ou com aqueles que estão nos assistindo pela internet, toca nesse coração agora, toca nessa mágoa dentro desse coração agora, Senhor, remove, Senhor, esse peso, remove, Senhor, essa situação, ó Pai, que tem causado mal e que tem gerado até enfermidade no físico. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos e clamamos como tua igreja, Senhor, que nós precisamos conhecer a verdade que é o Senhor, e essa verdade, diz a sua palavra, nos liberta e nos transforma. E o que nós pedimos aqui, Senhor, não é nenhum tipo de sensacionalismo, mas é que essa verdade vem agora em nome de Jesus e traga essa transformação, porque há uma postura de mudança, há uma postura de mentalidade transformada nesse coração, e o Senhor sabe, ó Pai, eu não posso ver, os meus olhos não podem ver, mas talvez o Senhor abra os olhos de alguém aqui nessa noite, para que alguém possa enxergar isso que estamos falando, Senhor, e se assim for da Tua vontade, que assim seja, mas Pai, faça agora, toca agora, remove, Senhor, essa barreira, remove isso que tem causado mal nessa vida, Senhor, todo tipo de pensamento, toda mágoa, todo ressentimento, Senhor, ressentimento contra até a própria igreja do Senhor Jesus, justamente por causa de pessoas como Paulo, religiosas, que acabam indo por um caminho que acham que estão certos, estão equivocados.
Pai, em nome de Jesus, como igreja nós te pedimos perdão e te pedimos, Espírito de Deus, traga esse entendimento ao coração dos teus servos, que cada um precisa tomar uma postura diante de ti, porque essa salvação, ela é individual, ela é pessoal, ela é intransferível. Oh Deus, sabemos que esse sacrifício já foi feito, e para selar, ó Pai, nós pedimos, vem com o Espírito Santo de Deus, para trazer uma nova visão. Vem com o Espírito de Deus, ó Pai, para que diante dessa postura de mudança, haja um novo posicionamento e um fluir no sobrenatural de Deus.